Bem-vindos a mais um episódio na Arca e hoje teremos um episódio um pouquinho diferente, não é mesmo, Ju? Sim, galera, nesse ano a gente trouxe muitas pessoas aqui, trouxemos muitos testemunhos, edificadores e a gente tem um presente pra você, um presente de 2025 pra sua vida hoje, não é, Marcelo? A gente resolveu pegar os melhores momentos do ano e colocar tudo em um vídeo só. Porém, isso não significa que não é pra você ir lá e assistir o vídeo completo, né? É, meu filho, você precisa maratonar todos os vídeos, tá? Não é pra ser preguiçoso não e ficar só nesse daqui, tá bom? Exatamente. E ó, fique até o final, porque no final a gente vai ter uma mega surpresa pra Sim, vocês. gente, de verdade, não é um hashtag não, é uma surpresa daquelas. Exato. Então fica aí nesse vídeo, assiste todos os principais episódios do ano e é isso, roda a vinheta. E era na época da Globo, que eu trabalhava no Faustão. E quando eu te vi passando na Globo, eu me assustei, porque na sua frente tinha uma luz muito grande, uma bola de luz muito grande. Eu trabalho com ocultismo, eu vejo tantas coisas por aí, e com certeza muitos demônios, né? Muito antes de eu conhecer Jesus, eu mexia com espíritos, eu invocava. Eu falava com meu pai, escrevia cartinha me despedindo. Um cabo de vassoura e me pressionou. E eu segurei, obviamente, eu não quero morrer enforcada. Aí eu falei, pronto, não tô cansada, não quero mais viver. Ninguém vai me achar, não vão descobrir a minha localização. Certo. Eu queria tirar minha vida. Uau. Queria tirar minha vida. E aí o primeiro caminhão que aparecer, eu vou me jogar na frente dele. Quando, né, que não tava aguentando mais, enfim. Só que aí não dava pra sair. Quando deu 18 anos, meu pai sentou comigo e falou, Luísa, a gente vai ter que arrumar uma solução, porque não dá pra você ficar aqui. Uau. Só que, passado isso, eu ainda não me movi. Não saí de casa. Houve um dia específico, pouco tempo depois de eu ter 18 anos, que foi como se fosse a gota d'água do dia, assim, né? Aconteceu alguma coisa. Eu não sei nem se minha mãe lembra, né? Mas eu lembro bem. E glória a Deus por isso, que hoje faz parte do meu testemunho. Amém. Que eu tava em casa, ela pediu pra eu arrumar meu guarda-roupa, uma coisa que mamãe pede, né? Eu arrumei, e aí ela foi até o meu quarto, olhou o guarda-roupa e começou a brigar comigo porque eu não tinha arrumado do jeito que ela gostaria. Tirou todas as roupas do guarda-roupa, jogou no chão, gritou. E pegou uma vassoura. Nessa época, eu acredito muito que não era minha mãe, sabe? Ali, porque a gente já tinha experimentado outras situações de ela não estar sobre si, ter, enfim, tá possuída mesmo, infelizmente. Exato. E teve uma vez, inclusive, que ela pegou, tipo, o meu cachorro e com uma faca e ficava falando, tipo, vou matar o seu cachorro, que não sei o quê. E aí ela pegou um cabo de vassoura e me pressionou na parede, tipo, bem cabuloso mesmo, enfim. E eu segurei, obviamente, né? Eu não quero morrer enforcada. Não sou doida. Só que aí, no que eu não sei que força eu tive, que eu joguei pra frente, ela caiu, e aí ela falou, você tá querendo me matar, me não sei o quê, eu me batei, parará, pororô. Que aí eu falei, pronto, não tô cansada, não quero mais viver. Joguei meu celular na parede, literalmente, pra, tipo, ninguém vai me achar, não vão descobrir a minha localização. Certo. Fui com a roupa que eu fui lá pra BR. Você começou a sentir vontade de tirar sua vida? Eu queria tirar minha vida. Uau. Queria tirar minha vida. Fui pra BR. No que eu fui pra BR, eu pensei assim, eu vou ficar aqui. E aí o primeiro caminhão que aparecer, eu vou me jogar na frente dele. Que aí vai ser rápido, eu ainda pensava isso, vai ser rápido. Nossa. E eu não vou viver isso mais. Porque não tem o que eu vou fazer com a minha Queria mãe. acabar com essa dor. O que eu vou fazer? É a mentira que o diabo coloca na E eu nossa já cabeça. era crente, porque quando eu falo com você, eu me converti com 15 anos. Sim. Só que nesses... Aí eu já namorava com o César também. Caramba. Só que eu não aguentava mais. Pra mim não tinha solução. Porque até mesmo pra eu sair de casa, ia desempenhar um financeiro cabuloso. E eu fazia cursinho pra pré-vestibular, enfim. E falei, vou entrar na frente do primeiro caminhão. Só que aí eu fiquei lá paradinho, assim, né? E ficava andando, que eu também não aguento ficar parada. Aí o caminhão tá demorando muito a vir. Eu vou ir na direção contrária pra ver se eu acelero ele. E aí até que eu cheguei perto do Trevo de Neves. Eu não lembro ao certo se eu tinha mandado alguma mensagem no grupo das minhas amigas, tipo uma despedida, alguma coisa assim. Só sei que quando você manda uma mensagem de despedida, você pode
querer tirar a sua vida, né, de inúmeras formas. Esse conteúdo vai ficar muito sensível, vocês vão ter que... Você pode utilizar de várias formas para aquilo. Sim. Mas eu sei que uma das minhas amigas, e é muito bom lembrar isso, que às vezes a gente fica meio assim, né, com as pessoas, tipo, ai, afasta. Mas é bom a gente lembrar, né, o tanto que a pessoa se permitiu ser usada por Deus, mesmo em prol da vida da gente, ter mais gratidão. Sim. Enfim, importante. Ela pegou a mãe dela, foi lá na casa da mãe dela, catou a mãe dela e falou, a gente vai ter que achar a Luísa. Nossa. E aí ela veio na BR. BR. Menina, me pegou, me enfiou dentro de Jesus um te pegou carro. na curva, literalmente. Na curva, literalmente. Meu Deus. E me encontrou lá. E eu falo assim, cara, poderia ser de inúmeras formas, poderia, sei lá, nunca ter passado um caminhão mesmo. E sempre passava muito caminhão, sabe? E não passou nenhum. Em muito tempo, não passou nenhum. E eu pensava no caminhão, olha a cabeça da pessoa, porque se fosse num carro, eu pensava, podia ser, né, um pai de família, alguma coisa, e o caminhoneiro, ele vai passar, nem vai ver. Ele vai embora sem culpa. Eu não queria deixar a culpa pra ninguém. Sim. Sabe? E aí ela me catou, me levou pra dentro do carro. E, enfim, eu nem lembro direito, tipo, o resto da história, sabe? Mas nesse impacto todo, depois desse momento, eu ainda tive muito receio de ter uma caminhada muito firme com Jesus. Porque eu ainda vivia essas coisas com minha mãe e eu não via aquilo como, poxa, independente do que tá de ruim acontecendo na minha vida, Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível e apesar de tudo isso eu tenho vida, eu tenho outras coisas. Eu só conseguia ver aquilo que estava muito ruim e eu perguntava, por que comigo? Por que eu? E todo mundo ao meu redor, as minhas amigas, a minha família, olhava pra mim e falava, ai, Luísa é tão boa. Inclusive a minha mãe, nossa, Luísa é a pessoa que tem o coração mais bonito que eu conheço, que não sei o que tem. E eu vivia aquilo e eu falava, caraca, muito injusto. Mas é a parte humana, né, amiga? Não tem como. Uma coisa que o ser humano precisa entender é que não tem como a gente tirar, a gente separar, olha, o meu espiritual tá tudo bem e o meu humano não tá bem. Então a parte espiritual fica assim, não, é tudo junto. Não tem como, às vezes a gente pode estar firme, fazendo tudo, vivendo coisas maravilhosas, mas às vezes acontece situação que a gente perde o controle e essas coisas podem acontecer. Eu não sei você, antes de você terminar o desfecho dessa história, mas eu tive uma infância muito similar com meu pai, tá? E o que você falou desse relacionamento conturbado refletir em Cristo é muito verdade, porque eu tive muita dificuldade de ver Deus como pai por conta do meu pai. Então, minha infância foi muito difícil porque ele também me batia. Hoje, claramente, assim, eu sei, né, que existia uma influência maligna por detrás. Ele não conhece Jesus ainda, mas vai conhecer em nome de Jesus. A minha mãe Aleluia, orem por também. ele. A mãe, orem pela Mas ela já tá ali sendo pega, tá? Jesus vai te pegar na curva. Escreva aí. Mas o que aconteceu foi que eu me converti, passou um tempo, meu relacionamento com meu pai foi piorando. E um dia eu falei assim, vou perdoar. E eu falei, perdoei. Beleza. Passou, sei lá, um mês, ele fez algo que me atingiu e eu fiquei com muita raiva, fiquei muito triste, com razão, mas eu voltei atrás do meu pedido de perdão. E eu lembro que eu fui pro meu quarto e o Espírito Santo veio e me encontrou e falou assim, perdoa seu pai. Eu falei, ai meu Deus, de novo, né? Aí o Espírito Santo falou assim, se eu te perdoei, quem é você pra não perdoar o outro? Eu amo seu pai assim como eu amo você. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo falou assim, mas perdoa definitivamente, porque depois desse perdão, ele vai fazer coisas piores. Nossa. Então, Caraca. eu fui assim, meu Deus, eu perdoei de novo. O perdão, muitas vezes, é uma decisão. Às vezes a gente acha, deixa eu esperar o momento certo pra... Quando eu sentir, vou perdoar. Não existe esse momento certo. É uma decisão. E depois da decisão, você vai trabalhando em cima desse perdão e uma hora, simplesmente, você vai começar a amar a pessoa. Até porque se no racional a gente não dá conta de perdoar. Não dá conta. Não dá conta. É um trabalhar com o Espírito Santo. Então, eu decidi e, de fato, passou alguns dias. Começou a piorar o nosso relacionamento. Piorar no nível absurdo. Só que eu lembrei, eu já tinha decidido. Então, o que eu fiz? Comecei a orar todo dia pelo meu pai, até hoje. Hoje eu amo tanto. A gente não se fala faz uns 7 anos por decisão dele.
ele preferiu assim, mas eu tô aqui com as portas abertas, meu pai, se você assistir todo vídeo que eu falo, eu tô aqui, entendeu? Você quer ou não, eu te amo. Então, assim, hoje eu sinto uma misericórdia, por quê? Porque eu sei que meu pai, ele só replicou aquilo que ele viveu na infância. E, assim, Jesus ama ele, eu creio na conversão dele, e eu, por entender, quando a gente entende que existe uma influência por detrás de uma pessoa que nos trata mal, a gente não fica com raiva da pessoa, a gente fica com raiva do demônio, entendeu? E aí, meu coração sarou num nível que daí parou, entendeu? Então, eu entendo exatamente o que você viveu por causa disso. Mas Mas aí aí passou o carro e te pegou. Enfim, me pegou. E depois disso eu fiquei tentando entender também, né? Por que não rolou e ainda outras situações aconteceram? Mas aí, beleza, vamos lá. Aconteceu essa situação, você voltou pra casa? Eu tive que voltar Você pra voltou casa. pra sua casa? Sim. Mas- Naquele dia eu mas não eles dormi ficaram em casa. sabendo? Naquele dia aconteceu? não. Não. Naquele dia não. Depois Certo. eu contei pro meu pai, depois eu compartilhei com minha família, mas naquele dia não. Mas enfim, continuei lá na casa dos meus pais. Depois disso, fui morar em outra casa, outras situações aconteceram em que eu, mais uma vez, né, tentei contra a minha vida de novo, situação com outras coisas, de outros métodos. Não deu certo, como vocês podem ver. Glória a Deus. Glória a Deus. E entrei numa depressão muito grande, muito grande. Quando eu conto, às vezes, eu tive a oportunidade de compartilhar isso com uma colega de trabalho. E no trabalho é onde eu falo que é onde a gente dá o nosso pior, às vezes. Que é onde a gente mais se cansa. E ela tá assim, não tem como, você é tão feliz. Você é tão feliz. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas, Você amiga, já tá isso, vivendo. rapidinho, só pra mim não perder esse ponto, que eu acho que tem muita gente que tem ouvido vozes, né, demoníacas na mente, pedindo pra se jogar, pedindo pra se matar, pedindo pra se cortar. E aí sai no público com um sorriso no rosto, ninguém percebe, essas pessoas normalmente escondem isso, e quando tá sozinha sofre e o diabo oprime essa pessoa. Como que a gente pode, você assim, curada, restaurada, você venceu isso. Glória a Deus. Qual conselho você poderia dar para essas pessoas que têm escutado essas vozes? Se abre com alguém. Se abre com alguém de Deus. Se abre com alguém de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso fez diferença pra mim, inclusive. Amém. O fato de você ter compartilhado com as suas amigas também, querendo ou não, essa Tirou essa o poder de mensagem, Satanás. né? Porque quando a gente tira algo assim do escuro, a gente tira o poder de Satanás. Então, exatamente, se abre pra alguém, peça ajuda pra alguém, porque normalmente a pessoa quer o quê? Se isolar, né? Quando a gente se isola, Satanás tem mais poder sobre a gente, né? Então, amém. Eu pego a palavra de Jesus e a da terapia. Tem que ter Isso, alguém. a terapia, gente, ó. Precisa se rodear de gente, principalmente de gente de Deus. Sim. Fazendo terapia. Você tá Amém. fazendo? Glória a Deus, Gente, gente. tá sendo muito bom. Aleluia. Unir Tive o a espiritual. segunda sessão ontem. Gente, incrível. É muito bom, Muito faz bom. toda a Sessão de diferença. descarrego, tô brincando. Gente, unir o espiritual. Lá no culto de libertação. Bora pro curso de libertação. Sai A primeira foi lá no DIP, pode falar. Não, mas sério, gente, unir o espiritual, né, a igreja, a libertação em si, a cura interior, com a psicologia, né, a terapia. Principalmente Escolha uma psicóloga cristã pra entender os paranoia, porque, gente, de verdade, se eu pego uma psicóloga que não é cristã e conto o que eu vivi, o que eu penso, os sonhos que eu tenho, ela vai achar que eu tô louca, ela vai mandar pro hospício. Então, pra entender as coisas de Deus, assim, a gente precisa... Eu queria contar pra você que eu sonhei com um dragão com 3 cabeças, 4 chifres, 3 asas. Não, rapidinho. Semana passada eu tava com a minha psicóloga, né? Aí no meu quarto tem um vidro, né? Que dá de frente pra um parque. E daí tem uma mureta que separa o meu prédio do parque. E eu tava aqui na câmera com ela, tal, não sei o quê. Daqui a pouco aparece um homem do lado da mureta, do lado do parque da mureta. E ele começa a tocar, de verdade, foi muito bizarro. Ele começa a tocar nas árvores, assim, ó. Ele começa a tocar em todas as árvores. E eu só olhando, ele não viu o que eu tava vendo. E começa a passar a mão em toda a mureta, como se ele estivesse consagrando ali. E eu já tô ligada dos Paranauê, né? Eu já parei assim, ela, tipo, sem entender, eu parei assim, ela aqui, né, no vídeo. Aí eu, tá repreendido em nome de Jesus, comecei a orar. Aí ela, o que foi? Eu falei, tem um homem aqui passando a mão, acho que, sei lá, se é satanista, se é bruxo, não sei o quê. Aí ela começou a orar comigo, repreendendo os demônios. É isso. A gente repreende toda a obra do diabo. É isso, gente. É isso. Que maravilhoso. Ela é pentecostal que nem eu. Que legal. É assim. É muito legal. Continua.
Ô, Lu. Um beijo, te amo. E como que ficava o César com Mas com calma isso aí, tudo? calma aí, amigo. Ela tava. Vamos continuar da onde que ela tava, eu acho. Melhor. Pode Pra gente não ser. perder. Senão vai perder o fio da meada. É. Só não Eu- lembro. eu me Ela só não perco lembra fácil. onde que era. Eu tô assim. Ninguém A mulher lembra. a mulher tava Não, mas aí mentira. pegaram você voltou. de cá, você voltou. Isso. Voltei. Como que foi essa Ai, gente, volta eu preciso coçar meu depois? nariz. Essa parte Fica vai à ser vontade. cortada, né? Não vai cortar, não. Coloca em preto e branco. É vida real, que vida real. Mas, amiga, aí você falou que você teve mais algumas tentativas de Sim, suicídio. sim. Eu... Tá, volta. Voltando. Cri, cri. Entrei numa depressão entrei numa depressão muito forte, muito forte, muito sofrida. Eu fico com muita dor do meu pai quando eu lembro, sabe? Ele foi muito forte, apesar de, naquela época, ele ainda não era cristão. Meu pai vivia uma vida de vícios, uma vida, enfim, com jogo, com outras questões. Mas ainda assim, ele era um homem muito sensível, sabe? E muito honrado. E glória a Deus. Eu falo que Jesus teve um cuidado muito grande com a nossa família. Nas perguntas que vocês me mandaram, fala muito, eu escrevi, tem uma música que fica muito na minha cabeça, que é: eu queria ser um exemplo de cristão, mas sou um bom exemplo do quanto Cristo é capaz de salvar. Porque a minha família, ela é assim, era tipo assim, todo mundo tava na loucura, entendeu? E ainda assim, Jesus teve um cuidado tão grande com a gente em inúmeras áreas, né? Meu pai que aí teve um diagnóstico de câncer, e aí o médico, tá muito avançado. Mas quando vou ver, não tinha uma metástase. Uau. O meu irmão que quase morreu, que não sei quem queria matar ele, porque tava ficando com mulher dos outros. Eita. Mas aí não matou. A Vários irmã livramentos. que tava num relacionamento abusivo, o marido que falou com ela que queria botar ela numa caixinha, e aí não botou. Tipo, tudo... Eu falo que Deus teve tanta misericórdia da gente que a gente realmente não merecia, da minha vida, inclusive, que eu não merecia, porque às vezes, eu repito o que eu falei, todo mundo falava assim: nossa, seu coração tão bom, que lindo, que não sei o que, não sei o que. Só que só a gente sabe o que tem dentro, Sim. né? Só a gente sabe o que tem na cabeça, só a gente sabe, às vezes, a inveja que vem no coração. Eu olhava às vezes para as minhas amigas, e eu não tenho nenhum problema em falar isso com elas. Todas as amizades que eu tenho são muito consolidadas e muito firmes, graças a Deus. E eu olhava e falava: poxa, eu queria essa mãe pra mim, né? Queria essa família pra mim. Mas eu acho que todo mundo passou por isso alguma fase na vida, né? Seja na infância, na adolescência, que o pai dos outros sempre era mais legal que seu pai. Quero dormir na casa. É. Não, tinha uma época que a mãe da minha amiga mandava lanche pra mim na escola, porque ainda tinha um negócio cabuloso que minha mãe às vezes fazia. Meu pai deixava, tipo, R$20 pra eu levar pra escola. Ela trocava o 20 por 2. R$2 não dava pra comer. 2 pirulitos. Não dava. Não. Nem uma coxinha. Não dava pra fazer isso. E aí meu pai me ensinou, meu Deus do céu, esse é um podcast gospel, a roubar o porquinho dela. Ele comprou uma pinça pra mim. Aí eu virava o porquinho assim, eu virava. E aí vai empurrando a moeda. Eu assim. imagino a mãe dela olhando, eu imagino a mãe dela ouvindo esse podcast, olhando pro pai dela, tipo, descobrindo coisas agora. Não, ela já sabe. Eu só sei que eu botava o porquinho, eu levantava o pé, tinha toda uma manobra, que o porquinho era grande. Não dava pra eu segurar com uma mão e pegar assim. Então, eu deitava, botava o meu pé aqui, botava o porco no meu pé, e aí ficava com a mão assim, fazendo tipo uma cirurgia no porco de cabeça pra baixo. Amiga, eu e meu irmão, a gente ia pra casa do meu pai, quando meu pai morava sozinho, a gente ia pra casa do meu pai pra esperar ele sair pra trabalhar pra roubar as moedas dele. Menino, é isso, Quem é nunca, a né? misericórdia. Roubava dinheiro da bolsa da minha mãe também. Oh, Poxa Deus, vida. perdoa Mas a gente nós. não roubava, a gente pegava emprestado. Emprestado. Mas você pagava depois? Não, a gente tá devendo até hoje, né? Minha família era espírita, por conta do espiritismo, ela manifestava muitos demônios, então Eu dei legalidade no meu passado, por ignorância, para entidades também. O inimigo vinha no meu quarto, me puxava pelo pé, pisava na minha cabeça e me oprimia de todas as formas possíveis e impossíveis. Tinha pessoa que morava no meu quarto, acendia velas para demônios. e cheguei lá no dia 18 de julho e de cara a enfermeira veio me examinar e falou assim: olha, eu tô sentindo um segundo nódulo maior do que esse que você me mostrou. O médico trouxe os resultados, confirmou que era câncer, eu já estava no estágio 3, não vai ter a cura agora.
você vai ter que passar pelo câncer. E aí eu decidi ir pro Brasil para ficar com a minha família um tempo, porque eu não tinha ido ainda, depois de tudo isso. E aí a minha psicóloga me aconselhou a contar para os meus pais sobre tudo isso, porque eles não sabiam da história. Então eu falei, eu resisti muito a isso, né? Mas eu entendi que hoje, para eu poder estar aqui contando para vocês, eu precisava contar para os meus pais primeiro. Sim. E eu falei, eu quero que o meu testemunho seja uma ponte para a glória de Deus ser revelada, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Uau. Então isso não é mais para minha vergonha, Exato. isso é para a glória É pra de Deus, glória. daquilo de onde o Senhor me tirou e é para onde Ele me trouxe. Então foi um processo difícil contar para minha família, né? Enfim, vocês imaginam o caos que foi. E eu fui pro Brasil e eu tava com um sonho de fazer uma cirurgia estética, eu queria fazer de redução de mama. Então eu fui tão afoita para fazer essa cirurgia que eu saí do aeroporto direto para a clínica para já fazer as marcações e pegar todos os pedidos médicos, eu tinha pouco tempo para poder fazer a cirurgia. E como eu disse, eu trabalhei na Ambev por muito tempo, eu pedi conta para poder vir para cá. Então meu dinheiro do FGTS estava lá guardadinho. Eu falei, ótimo, vou pegar esse dinheiro do FGTS e vou fazer a minha cirurgia. Meu pai foi lá na caixa, perguntou, tudo bem, dá para ela tirar? Dá, tudo certo. Minha mãe foi também conferir, dá para tirar? Tudo certo, tudo bem. Cheguei na Caixa Econômica para fazer o saque e eles falaram, não, você não pode tirar seu dinheiro. Eita. Eu falei, como assim? Mas meus pais perguntaram, não, você só pode tirar no mês... E eu já tinha os 3 anos, só que eles falaram que eu podia tirar só no mês do meu aniversário, que era em setembro. Ah, você tinha aderido ao saque aniversário? Ainda não. Que mal. Não tinha nada, não tinha mexido com nada, não tinha falado com caixa, nada. E eles falaram, a atendente disse, você só pode tirar no mês do seu aniversário, que era setembro, e isso era em dezembro. E meu castelinho caiu, porque eu tava, assim, com muita expectativa de fazer cirurgia, tanto por estética quanto por saúde, por causa do peso e tudo mais. E aí eu comecei a tentar várias formas, e pega emprestado, e tenta empréstimo. Sabe que todas as portas se fecharam. Todas, absolutamente todas as portas. E a única coisa que eu consegui, uma amiga tinha aquele negócio de empréstimo de saque aniversário, e aí eu fui lá e falei assim, eu vou lá e vou conseguir tentar o dinheiro, ela conseguiu tirar uma parte só, e aí a Rafa falou assim, garante a sua volta para Irlanda, compra seu segundo curso, e se sair a segunda parte, você faz a cirurgia. Então tudo bem. Fui, comprei meu curso para voltar, e depois de nunca mais eu consegui mexer no dinheiro. Nunca mais. Tudo fechou, e eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria muito fazer essa cirurgia, sabe? Mas também, não vou falar pra você que eu fiquei feliz, né? Então Deus sabe todas as coisas. Não, gente, eu fiquei muito frustrada. Sim. E voltei muito frustrada pra cá. Voltei em 2023, em março de 2023, comecei a fazer o curso de inglês de novo e tudo mais. E em junho de 2023, eu percebi que a pele da minha mama tava estranha, e com uns furinhos assim. E eu falei assim, nossa, será que aqui a gente tem problema de aranha, essas coisas, né? Eu falei, será que algum inseto me mordeu, alguma coisa? E eu tenho um amigo que ele é médico, aí a gente é íntimo, né? Eu mandei a foto pra ele, e eu falei assim, o que será isso aí e tal? Aí ele falou assim, procura um mastologista pra você ver. Aí, como eu tinha recém voltado do Brasil, ainda não estava trabalhando, eu falei, não vou gastar 70 euros agora com o médico. Às vezes é só uma mordidinha de alguma coisa. E aí eu fiz uma brincadeirinha, né, pra ele. Eu falei assim, tomara que não seja câncer. KKKKK. Nossa. Nem passava pela cabeça. Nunca Zero passou histórico pela minha cabeça. familiar? Zero histórico familiar. Caramba. E aí, tudo bem. Passou 2 semanas e eu senti um pequeno caroço na mama. Aí eu falei, opa, agora eu fiquei preocupada. E eu falei, Rafa, vamos, né, marquei uma ginecologista. E ela falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, sim. Ela, menos mal, né, porque quando dói a gente fica mais aliviado e tudo mais. Aí eu, amém. Ela fez o encaminhamento, me mandou pra Breast Clinic, que é a clínica específica em mama. E cheguei lá no dia 18 de julho. E de cara, a enfermeira veio me examinar e falou assim, olha, eu tô sentindo um segundo nódulo maior do que esse que você me mostrou. Vamos fazer uma ultrassonografia agora. E aí, de lá, já fui para a sala da ultrassonografia, ela veio, olhou, e falou, olha, a gente já precisava fazer uma biópsia. Eu, acostumada com o Brasil, vou pegar um encaminhamento para biópsia, nananã. Aí eu falei assim, tá bom, já levantando assim, né? Ela, não, pode deitar aqui, toma aqui o consentimento assim. Eu falei, meu Deus, não dá tempo nem de avisar pra Rafa lá fora que eu vou fazer uma biópsia agora, fazer 4 biópsias de uma vez, e rasga e pega.
e tudo bem, aí já desci para fazer a mamografia, fiz a mamografia, subi para fazer ultrassom da outra mama para ver se não tinha nada. Isso tudo em 4 horas, gente. Uau. Eles foram muito rápidos. No final dos exames, o médico me chamou a Rafa, estava comigo, chamou a gente na sala e falou: olha, nós olhamos os seus exames e tem 80% de chance de ser câncer. Nossa. E não esperou nenhum resultado dos exames. Meu Deus. Daí pra frente, vocês vão ter que chamar realmente a Rafa pra poder saber, porque eu não sei mais o que foi falado. Porque o meu chão abriu e eu já não entendia mais nada. O inglês foi embora com Deus. E assim, Uau. foram tantos questionamentos naquele momento que eu falei, meu Deus, o que é isso? Assim, um câncer do nada. Meu Deus. E aí ele falou, olha, você vai pra casa, dia 1º de agosto você volta aqui, que vai estar com os resultados finais, e você já tem que voltar com a decisão se você vai prosseguir com o tratamento aqui ou você vai querer voltar para o Brasil. E aí eles levam a gente para uma salinha, vem a nurse, vem, explica e tal, a gente chorou, aquele corredor ficou longo, extenso e com o nosso choro ecoando pelo corredor. Fomos para casa, né, e aí a Rafa ligou para algumas pessoas, alguns vice-pastores da nossa igreja, para uns amigos nossos, e começamos, né, juntar o povo para fazer oração. Vamos começar uma campanha de oração, porque temos até 1º de agosto para ter uma resposta do Senhor do que vai ser. Então, fizemos 10 dias de oração, começamos dia 18 de julho para terminar no dia 28 de julho, porque a gente que é crente, que tem uma vida com Deus e tudo mais, a gente queria, não, porque a gente vai chegar lá com o exame, Vai sumir e vai os sumir, caroços. e vai chegar lá, olha aqui que Deus fez. Mas vamos não vamos parar. Não, Vamos continuar vamos crendo, porque continuar. Ele essa é uma- faz, exatamente, ele faz. exatamente. Já vimos milagres Sim, acontecendo, sim, com mas a certeza. vontade dele é soberana, né? Exatamente. Então, eu falei, não, vamos orar, e oramos, e fazer uma campanha, meia-noite, todo dia, orando pelo Zoom e tudo mais. Na sexta-feira, no último dia da campanha, nós estávamos na igreja, íamos ter o congresso jovem, na época a Rafa era líder dos jovens, íamos ter o congresso jovem na igreja, estávamos lá preparando, ornamentando, aquela coisa toda. E a gente percebeu que não era tempo de chegar em casa para fazer oração, então vamos fazer oração aqui na igreja mesmo, né? Fomos para a salinha das crianças e naquele momento o Espírito Santo invadiu aquela sala de uma forma. Uau. E ele me falou, você vai ter que passar por isso. Uau. Não vai ter a cura agora. Você vai ter que passar pelo câncer. E tem aquele choro, sabe? Aquele choro doloroso de não vai ser. Eu tava orando para ser curada agora, sabe? Não ter que passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo. E chorei. E no final falei com a Rafa, falei assim, olha, a gente vai ter que passar por esse processo. Eu vou ter que passar por esse processo, né? E eu lembro que uma das canções que a gente estava ensaiando, né, para cantar, ela dizia assim, né? Eis-me aqui, estou disponível para te servir. Como dizer não se eu fui chamada e tu me deste unção? Uau. Então, cantar aquilo naquele final de semana foi doloroso. Uau. Foi doloroso, assim, cantar com aquele nó na garganta, sabendo, e ninguém sabia ainda, fora as pessoas que estavam no grupo de oração, ninguém sabia. E eu falei assim, Senhor, amém, vamos lá, né? Então, na terça-feira fomos, o médico trouxe os resultados, confirmou que era o câncer, eu já estava no estágio 3 Uau. do câncer. Então, quando eu fui no Brasil, em dezembro, fazer todos aqueles exames, eu já estava com câncer. Uau. Nossa. E se a gente olhar para a mamografia que eu fiz no Brasil, o nódulo já estava lá. Meu Deus. Olho nu, qualquer Uau. pessoa leiga consegue ver. E os médicos no Brasil não viram? Ninguém viu. Meu Deus do céu. Ninguém viu. Uau. Então, cremos que o Senhor fechou todas as portas para que eu não fizesse a cirurgia. Talvez hoje eu nem estivesse aqui para contar esse testemunho. Exato. Porque seria uma cirurgia que eu ia mexer em muitas coisas no corpo todo, né? Que aproveitar que estava na mesa e ia passar a faca em geral. Então ia acabar espalhando o trem pro corpo todo. Nossa, é verdade. E o Senhor fechou todas as portas. Então, o meu momento de muita frustração, na verdade, foi um momento de muito cuidado do Senhor para salvar a minha vida. Uau. E eu acredito, assim, que o Senhor falou com você naquele momento que você precisaria passar pelo câncer, porque exatamente para outras pessoas
conseguirem ter fé em relação a esse processo, elas precisariam ouvir o seu testemunho de superação. Então isso é muito forte. E outra coisa que eu acho muito forte é quando a gente consegue e entende a beleza de adorar o Senhor no meio da nossa dor. Quando a gente aprende a literalmente, que nem você fez, a adorar o Senhor, cantar essa canção no meio da sua pior dor, eu acho que a gente, assim, é dolorido, mas ao mesmo momento a gente conhece uma parte de Deus e o nosso relacionamento com Deus, ele cresce num nível muito diferente. Muito diferente. Essa canção que você falou que você precisou cantar, eu acho que ela é uma oração, não é uma canção. É. Só que ela é muito perigosa. É que as pessoas não entendem. Tipo, eis-me aqui. Quando você fala para Deus, eis-me aqui, estou disponível, me usa, faz o que você quiser, a gente acha que só vai ser coisa maravilhosa. Mas Nós não somos é. um sacrifício vivo. Exatamente. Você estava disponível para o Senhor. Você estava, Senhor, me usa. Senhor, faz da minha vida a tua obra. Faz E a obra doença. dele, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Então, a gente tem a nossa fé, a gente crê, Senhor, vai ser curado, vai passar, vai ser isso. Mas ele quer trabalhar de uma outra forma. Exato. Eu falei isso muito com o nosso casal, com o casal de amigo que a gente tem que estar passando por essa situação com o filho. Eu falei, a gente quer de um jeito, a gente também fez campanha de oração, a gente jejuou, a gente acordava às 4 para orar, todo o grupo. Só que Deus quis que passasse para entender aonde está a sua fé, aonde você... Eu falei até para ele, eu falei, isso aqui é para você ver também tudo aquilo que você plantou. Porque você está vendo o grupo que você criou, as pessoas que vocês ajudaram, a vida das pessoas que você semeou, hoje essas pessoas estão semeando de volta na sua vida. Então, às vezes Deus queria que vocês passassem por isso para vocês entenderem. Eu tô vendo vocês, mesmo na dificuldade. Existem dores e problemas que a gente vai passar. Para a glória de Deus, a gente não vai entender agora. Mas, por exemplo, agora a gente entende. Agora a gente olha para trás e fala, de certa forma, valeu a pena. Glória a Deus. Gerar testemunha dói. E aí? Como é que foi depois de descobrir isso? E aí começou um grande desafio, né? A primeira palavra que eu recebi, depois de ter a certeza, foi de um amigo pastor Marlon, e ele falou assim pra mim, Tamires, eu profetizo na sua vida que você passe por esse câncer, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo ardente, sem sentir as chamas do fogo te queimarem. E eu posso dizer que realmente, gente, a gente tem um grupo, o Amor Simples de Doar, que é de brasileiros que estão passando pelo câncer. E eu vi, assim, como que o Senhor foi me preservando de muitas coisas, sabe? A gente perdeu pessoas no meio do caminho, pessoas que ficavam muito tempo internadas, voltava para o hospital muitas vezes, o câncer voltando, e o Senhor me guardando, sabe? A minha mente e o meu corpo não estavam se comunicando, né? Porque na minha mente eu estava super bem. Então eu podia pular, minha mãe ficava desesperada, e a Rafa, na hora que eu ia ministrar os louvores, que eu pulava lá na frente, eu corria, e eu profetizava, e sacudia pós-cirurgia, me sacudia toda. Meu Deus do céu, Tamires! Mas eu creio que foi o Senhor que foi me guardando, sabe? O primeiro acordo que a Rafa fez comigo foi, Tamires, a gente vai passar por isso, eu tô com você, eu não vou para lugar nenhum. O Senhor deu uma palavra para ela que, se vocês quiserem saber, vocês vão ter que trazer ela aqui. Não, vai ter que ver, eu tô curiosa já. Quero não saber vou contar tudo. a palavra que o Senhor deu para ela meses antes. Aí, ó, se você tá assistindo isso aqui, você vai ter que assistir o da Rafa. Vai ter que assistir o da Rafa. E aí, ela falou, mas você vai ter que cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. O corpo, os médicos estão cuidando, então a gente vai seguir todo o procedimento que precisa fazer, tudo que os médicos mandarem, tomar as medicações, cuidar da sua alimentação. A sua alma, vamos fazer terapia. Comecei a fazer uma terapia com uma psicóloga especialista em lutos e doenças paliativas, que era específico para isso. E o espírito, você não vai sair do altar. Amém. Glória a Deus. Você vai estar... Tudo bem, tem dia que você não vai conseguir cantar, mas você vai estar lá. Então, isso eu não abro mão com você. Essas são as condições que eu coloco na mesa para eu estar aqui com você. Eu falei, então,
vambora. Quanto tempo Que foi esse forte. processo? Foram 2 anos. 2 2 anos. anos. 2 anos sem trabalhar, 2 anos em casa, vivendo pela fé, porque nesse período a Rafa começou a trabalhar part-time para poder conciliar, cuidar de mim, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da obra, cuidar da igreja, liderar jovens, nesse meio de tudo isso. Tá. Forte, viu? Não Meu foi Deus. fácil. E eu ficava em casa, né, porque as quimioterapias eram muito fortes, então eu não tinha força para fazer nada. Na primeira semana da quimioterapia eu só dormia, porque eu tomava muitos remédios para não passar mal, para não ter enjoos e tudo mais. Então os remédios me davam muito sono, então eu ficava, sei lá, 2, 3 horas acordada por dia na primeira semana. Na segunda semana era a semana mais difícil, que aí tirava os remédios, então eu tinha um pouco mais de efeito, eu tinha muitas dores nos ossos, porque após a quimioterapia eu tinha que tomar uma injeção para gerar glóbulos brancos para poder manter minha imunidade. Só que os meus ossos doíam demais. E na terceira era que eu respirava para poder fazer a quimioterapia de novo. Uau. Então foram assim 6 meses nessa luta, fazendo a quimioterapia. E depois, em fevereiro de 2024, eu fiz a cirurgia para retirar somente os nódulos, eu não precisei fazer a retirada da mama. E em julho, eu fiz a radioterapia, que foram 20 sessões de radioterapia, todos os dias, indo para o Dublin 5 para fazer a radioterapia. Foi muito cansativo. E a radioterapia parece ser mais leve do que a químio, mas ela tem um efeito muito mais prolongado. Então, o médico diz, você pode em 2 anos, em 3 anos, ainda tem um efeito, tem uma escária, tem uma pele aberta, alguma coisa do tipo, por efeito da radioterapia. Uau. Então, cansaço ainda tem dores nos ossos, ainda tem uma série de coisas, mas passei. Eu tenho uma pergunta, porque eu acredito que muita gente pode estar nos escutando com doenças, algum tipo de problema sério. Acho que às vezes se sente um pouco culpado por não ter tanta fé assim. Que a gente é humano e isso vai acontecer. Nesse processo que você passou, teve algum momento que você achou que não ia dar? Olha, não foi um pensamento profundo, para ser sincera, assim. Eu sempre tive muita fé. Tá. Sabe, em Romanos fala que a tribulação ela produz perseverança e a perseverança ela produz esperança e a esperança ela não nos decepciona. Ela não nos decepciona. Então eu sempre tive muita confiança de que eu ia passar por aquilo tudo. Sabe, de que às vezes, eu acho que eu levei até no brincadeira até demais. Fazia muitas piadinhas de humor negro, não vou falar para não ser banida. Fazia muitas piadinhas, mas eu creio que foi o Senhor que me deu Glória a Deus. essa estratégia. E isso era uma coisa que impactava muitas pessoas, cara, como você consegue passar por tudo isso rindo e brincando e estando no altar e assim, eu, né, canto, sou sopraninho, né, e aí não consegui alcançar meus tons, até hoje ainda não consigo mais alcançar as mesmas notas de antes. Eu falava, não, vamos desce 1 tom, desce 2 tons, mas eu vou cantar. É isso. Nem que seja lá no baixão, lá, mas eu vou cantar. E no Natal a gente preparou uma cantata, foi tão bonitinho, só que chegou na hora eu não consegui cantar. Porque eu tava muito cansada, e eu tava muito ofegante, e eu não consegui cantar. E isso, acho que essas coisas, assim, me entristeciam mais do que a doença em si, sabe? De olhar pra mim e falar assim, nossa, se eu não tivesse com câncer, eu conseguiria estar fazendo isso. Só que hoje eu não consigo. Então, isso me deixava mais frustrada, sabe? De a minha mente e o meu corpo não estarem no mesmo ritmo, né? Na minha cabeça eu ia, com certeza. Mas o meu corpo falava, não, Tamires, segura a onda. Você não vai conseguir nesse mesmo ritmo. Entendi. Muito Você parou suas sessões de quimioterapia? Radioterapia faz quanto tempo? Fez 1 ano agora em agosto. Fez 1 ano, glória a Deus. Semana passada fez 1 ano. Parabéns, glória a Deus. Graças a Deus que terminou tudo. Então,
E pra mim, já faz muito tempo, mas quando eu falo pros médicos, os médicos falam, nossa, tá muito recente Você ainda. chegou a perder os cabelos? Perdi tudo? todos os cabelos, fiquei bem carequinha. Uau. E agora tá crescendo, os cachinhos de novo. Fiquei Agora- bem de botadinha. Imagina. Agora, uma pergunta muito importante ouvindo todo esse Sim. testemunho. Qual foi a importância de ter alguém do seu lado nesse momento? Ai, gente, olha, acho que nessa parte que eu vou chorar. Tem Ai, que- fica à vontade. Tô chorando. Porque se a gente for olhar estatisticamente, 80% das mulheres que passam pelo câncer, elas são abandonadas no meio do tratamento. Uau, não sabia. Por marido, por família, por Uau. amigos. E eu fui muito bem-aventurada. Eu, assim, louvo a Deus pelos meus amigos. Eu tinha escala de pessoas para ir para quimioterapia comigo. As pessoas... Tinha dia que eu tinha 2 pessoas que trocavam turno na quimioterapia para poder todo mundo poder participar. As pessoas levavam frutas na minha casa, as pessoas levavam flores, levavam chocolate, compravam rifas, porque a gente tinha que fazer muitas rifas para poder conseguir passar por tudo isso. E mais de tudo, sim, a pessoa que mais fez importante para mim foi a Rafa, que tá aqui, né? Uhum. Porque desde o primeiro dia ela falou para mim, aconteça o que acontecer, eu não vou sair do seu lado. Uau. Então, no momento que eu não tinha meu pai, eu não tinha minha mãe, eu não tinha meu irmão junto comigo, eu tive a minha melhor amiga do meu lado. A pessoa que me viu, né, tendo vários episódios ruins de doença, a pessoa que aplicava injeções em mim teve que virar enfermeira, a pessoa que cozinhava para mim, a pessoa que trabalhava exaustivamente, chegava em casa e tinha que limpar a casa sozinha, e tinha que cozinhar sozinha. Então, ela nunca perdeu uma consulta. Ela esteve em todas as consultas comigo. Todo mundo no hospital conhecia ela. Então, às vezes, se ela saísse assim, fosse no banheiro, passava a enfermeira e falava, ué, você tá sozinha? Eu falei, não, ela tá ali. É porque você nunca tá sozinha. Ou então, quando ela não ia, eu tava com outra coisa, ué, cadê a sua irmã? Ou então, cadê a sua amiga? Porque as pessoas achavam que a gente era irmãs, né? Então, gente, o meu coração, ele foi preenchido de um amor de Deus, sabe? Uhum. Porque, como eu contei pra vocês, toda a minha vida eu vivi em busca desse amor. Uau. Eu vivia em busca dessa troca. E como que eu ia olhar pra ela e falar assim, meu Deus, eu não tenho... O que eu vou fazer pra pagar ela? Eu não tenho como pagar ela por tudo isso que ela tá fazendo. Ela abriu mão de fazer a faculdade dela. Ela falou, não, eu não vou começar a faculdade agora porque eu não tenho condições, a gente precisa focar no seu tratamento. Uau. Tudo na vida dela virou terceiro em prol do meu tratamento. Então, eu falava, meu Deus, como que eu vou... Isso foi várias sessões de terapia, gente. Para poder eu simplesmente aceitar o amor de Jesus através da vida dela. Enquanto você fala, eu consigo ver assim, como se Deus tivesse usado a vida dela, como se fosse ela, como Jesus na sua vida, pra falar assim, ó, tá vendo? Eu faço tudo por você e você não precisa provar nada pra mim. Eu te amo assim, sem você fazer nada, aí, doente, sem poder dar nada em troca, né? Foi uma forma do Senhor fazer você entender isso, assim, na prática. Sim, Uau. foi a forma assim, eu não tinha como fazer nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha disposição, eu não tinha forças para poder dar absolutamente nada. E eu tentava, quando ela chegava assim, né, eu tentava ficar lá na cozinha, eu me escorava assim na parede para poder fazer companhia para ela, né? Para poder mostrar que eu tava ali, sabe? Pra tentar dar algo em troca. Tentar apagar ela de alguma forma, sabe? Tipo, nossa, você tá aqui cozinhando, mas você não tá sozinha. Eu tô aqui tentando ficar do seu lado, tentando ficar acordada. Ela provavelmente deve ter falado, vai lá pro sofá deitar. Mil Fica vezes. Mil vezes. Era o que eu mais ouvia, todo mundo falando, Tamires, vai deitar. Tamires, Eu acho que deve ser a mesma coisa com Deus. Deve ser a mesma coisa com Deus, né? Quando a gente tenta provar algo pra Deus, ele fala, para! Algo aconteceu comigo que não sei explicar. Eu acordei, assim, eu tava com cabelo na boca, eu tava com... Minha unha tinha quebrado. Eu acordei, o chão da minha casa tava todo arranhado. E quando eu acordei, tava minha avó, meu tio, que era da parte do espírita, né? E
eles estavam todos em volta de mim, falando assim, ó, tem mais um, tá vindo mais um. Meu Deus, se manifestou. Manifestou. E aí, gente, é uma sensação... Você não tem controle. Eu não tive controle. E você não ter controle do seu corpo, você não ter controle do que você está fazendo, é muito ruim. E você ficou completamente inconsciente? Eu fiquei completamente inconsciente. Eu não lembro nem de como eu cheguei no quarto da minha mãe. Eu sei que eu estava lá. E eu acordei depois desse, sei lá, disse que foi 1, foi 2, foi 3 que manifestou em mim. Eu sentei no chão e fiquei com fome. É a única coisa que eu lembro. Eu falei assim, eu tô com muita fome. E aí minha mãe me deu um prato de macarrão e eu ainda comi 2 pratos de macarrão aquele dia. Sem entender nada, gente, porque parecia que alguém tinha quebrado todos os meus ossos e feito o que quisesse do meu corpo, sabe? Meu Deus. Falou que precisou de 3 pessoas para me segurar e eu não sabia o que tinha acontecido, sabe? Aí, né, enfim, o Espírito Santo fala que outro Espírito entrou em você, que você salvou a vida de muita gente e tal. Mas acho que foi a única vez que aconteceu isso, assim. Isso na época que você já estava fazendo faculdade? Na época que eu já estava fazendo faculdade. Acho que foi a única vez, assim, que realmente manifestou e que eu não lembro de nada. E aí... Caramba. É um dia que o Senhor sempre faz eu lembrar desse dia, sabe? Mas não com tristeza nem nada, para eu entender, né? Qual que é a diferença? De quando você tem algo que não é do Senhor dentro de você e algo que é do Senhor dentro de você. E é completamente diferente, porque eu senti angústia quando eu acordei, eu senti destruída, eu senti que algo estava errado, que eu não tinha controle da minha vida. E hoje, quando o Senhor habita em mim, eu sinto uma paz. É algo que, quando o Espírito Santo, ele transborda através de mim, é algo... Eu quero mais, sabe? Eu quero ter mais isso, eu quero viver mais isso. Então, toda vez que eu lembro sobre isso, eu lembro quem eu sou hoje, sabe? Então, para mim é importante falar sobre esse assunto. Porque é algo que marcou a minha vida quando eu estava nessa fase. Ninguém quer ser possuída. Ninguém quer que o Satanás não existe. Gente, Satanás existe. Por mais que eu não vivia nesse contexto, né, de conhecer Jesus ou não, hoje eu sei que ele existe, sabe? Ele fez parte da minha vida por um bom tempo. Né? Ele bordou e pintou através da minha vida e da minha família. E eu vim de maldições hereditárias, né? Porque depois que eu fui entender que o porquê que eu tinha esse vício com cigarro, veio lá do meu bisa, que tinha vício com bebida, e veio, sabe, de maldições. E eu sou a primeira, né? Eu sou a primogênita, eu sou a primeira de uma família que não conhecia Jesus. Então eu sou aquela que é improvável, que ninguém nunca falou de Jesus pra ela. Tipo, ela tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra não ser ninguém, sabe? E eu ser encontrada na situação que eu estava, eu falo, gente, ele existe, sabe? Não é possível. Então, esse é o contexto, assim, até eu chegar onde eu conheci Jesus. Já vai me dar o papel, né? Porque eu não tenho. Ainda bem que eu falei que eu não ia conseguir. Choro. Agora a gente tá preparado, tá tudo bem. E é isso, gente. Aí o contexto de como eu conheci Jesus. Eu estava passando por uma situação difícil na minha casa, com a minha mãe, enfim. E a pessoa menos improvável que eu imaginava, eu trabalhava numa empresa, e essa pessoa, ela era minha chefe. E eu fui conversar com ela num almoço. Eu falo que o Senhor, quando Ele quer te encontrar, Ele te encontra em qualquer situação. Exato. Você tá na pior, alguém vai chegar e vai falar de Jesus. E eu oro para que eu seja essa pessoa, sabe? Amém. Eu oro para que cada um que conhece Jesus, quando alguém vier falar, não tenha receio de falar, sabe? Porque essa pessoa não teve receio de falar para mim, por mais difícil que eu fosse, sabe? Por mais que quem olhasse para minha situação e eu falava assim, não, minha mãe não acredita, meus pais odeiam crente. Né? Eu não gostava de cristão porque eu falava, gente... eu também tinha um ranço. Eu tinha Viver nessa pé vida atrás, aí que você sabe? tava Porque vivendo, o era impossível que eu gostar. pensava, né?
pessoas ficam gritando, pulando naquele lugar, meu Deus, pra que isso? Hoje quem pula e grita é a gente. Pra que isso, gente, e Eu tal. falava pro meu irmão que crente era tudo chato. Ele me chamava pras coisas e falava, Mateus, eu olhava e falava, imagina. É. Ir lá ficar 10 horas sem beber, gritando, com Deus me livre. Eu falava assim, gente, esses crentes ficam perturbando a nossa casa, pelo amor de Deus, nossa, eles acham que só eles são certo. Eu era essa vibe. Então, imagina, pra uma pessoa chegar e falar de Jesus pra mim, se eu já tinha esse bloqueio. Então, e essa pessoa, a gente foi almoçar, a gente não ia se trombar, enfim, naquele dia a gente foi almoçar juntas. E eu falei, vixe, vou almoçar com a minha chefe. Meu Deus. E eu tava mal, não consegui nem comer. Ela falou assim, o que você tem? Isso foi quanto tempo depois da manifestação? Foi 3 anos depois. Tá. 3 anos depois. Porque eu ainda fiquei nesse contexto aí do espiritismo, indo toda semana na mesa branca e tal. Minha vida tava naquele caos lá. E aí eu comecei a trabalhar nesse lugar. E aí cheguei nesse contexto aí da minha vida já ainda tá acabada. E eu encontrar com ela e a gente foi almoçar. E eu lembro muito desse dia e ela também lembra. A gente foi almoçar e eu tava mal, ela falou assim pra mim, o que você tem? O que aconteceu? Aí eu não queria falar, não queria contar pra ninguém. Ai, cada um cuida da sua vida. Não, sai fora. Ela, não, pode falar e tal. Aí eu contei o que tava acontecendo em casa. E ela falou assim, eu não posso fazer nada pra você. Mas eu conheço alguém que pode. Eu lembro dessa frase. Aí eu falei assim, lá vem esses crentes. Você sabia que ela era crente? Sabia. Sabia. Aí eu, ai meu Deus, lá vem esses crentes falar comigo e tal. Eu, tá bom. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Ela, não, eu vou orar por você, tá bom? Eu falei, tá bom, amém. Aí no outro dia eu fui trabalhar, ela falou assim, Bruna, vem aqui. Vamos na minha igreja comigo? Eu falei, vou. Aí ela, não, eu passo na sua casa. Na época eu não tinha carro, morava longe. Eu falei, não, vou, né? Como que eu vou falar não? Minha chefe. Por livre e espontânea pressão, né? E aí eu assim já, né? Como é que eu vou avisar na minha casa que eu vou numa igreja? E, gente, como é louco, né? Satanás, quando vê que algo já tá indo pra cumprir o propósito de Deus, Satanás começa a agir de uma forma enlouquecida. Ele começa a usar gente em volta de você pra você não ir. Que, nossa, acontece tudo. Só que eu nem imaginava, né? Não tinha discernimento nenhum. E eu só falei assim, não, eu vou. Só que no dia eu falo que eu não vou. Dou um jeito e falo que eu não quero ir. Isso deve acontecer com uma galera aí, né? Que a gente convida e a pessoa fala assim, gente, eu já conheço esse rolê aí, né? A pessoa fala assim, ai, eu não vou. E quando a pessoa fala, vou tentar ir? Vou tentar ir. Não, na próxima eu vou. Ai, no próximo eu vou. Na hora já fala, Gente, quem tenta não consegue. Eu sou o tipo de pessoa que não desiste, tá? Eu sou muito quietinha. Eu vou dando não, tudo bem. Ai, vamos... Não, tudo bem. Eu sou compreensiva. Só que nessa semana eu passei todos os perrengues de novo, tava daquele jeito. E no domingo chegou o dia de eu ir, ela me mandou mensagem. Na época era mensagem, tá, gente? Não tinha WhatsApp. SMS. Estou saindo de casa, estou passando na sua casa, tá bom? Bom, decidido. Menina, naquele dia eu tava tão nervosa que eu falei assim, gente, qual que era o meu medo? Manifestar. Exatamente, minha amiga. Eu tinha muito medo de manifestar. Exatamente, minha amiga. Eu falei assim, gente, eu vou entrar naquela igreja, eu vou cair em 3, 2, 1. Amiga, eu não sei até hoje como eu não manifestei, porque eu era legiões, minha filha. Amiga, eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo de manifestar. Gente, que loucura, né? Eu não sabia. Gente, achei que era só eu. Eu falei assim, gente, eu vou cair. Gente, Eu tinha medo só dele falar da minha vida. Não, eu ficava preocupado dele apontar e contar as coisas que eu tava fazendo de errado, essas coisas. Eu tinha medo, porque eu falei assim, manifestar do jeito que manifestou naquele dia. Não. Tipo, você nem vai saber o que vai acontecer. Acabou tipo, com a minha vida. Menina, eu fui no carro assim, quietinha. E ela foi quieta também. Acho que ela também tava nervosa, né? E ela era aquela pessoa que também só ficava no banco, não servia nem nada. Depois a gente vai entrar nesse contexto. Aí ela me levou, acho que foi a primeira visitante que ela levou naquela igreja. Uma igreja bem pequenininha, lá no interior. Bem longe, far away, bem longe. Cheguei, entrei naquela igreja. Gente, a primeira coisa que eu ouvi, que eu levo pra minha vida, assim, pra onde eu for, a primeira pessoa que me abraçou, falou assim, seja bem-vinda, eu te amo. De graça. Eu nunca tinha ouvido, eu te amo. E aí, eu fumava em casa e tal, e minha mãe falou assim, você vai parar de fumar, menina? Aí eu falei assim,
Eu vou, mãe. Foi dia 1º de maio, lembro desse dia. Joguei o cigarro fora, menina, comecei uma tremedeira, uma semana depois, comecei uma passação de mal. Aí minha mãe foi lá e comprou um maço pra mim. E a bebida, desculpa perguntar. A bebida foi mais tranquilo do que o cigarro. É porque um acaba segurando o outro. Né? Exato. E aí joguei tudo fora e minha mãe foi lá e comprou um maço pra mim. Você tá muito enlouquecida, porque eu estava estressada, não sei o quê. Mas eu não fumei, gente. O Senhor me libertou assim, ó. Foi de uma vez, assim. Ele passou o facão e falou, você não vai fumar mais, você não vai fazer mais isso, não. E a palavra foi entrando no meu coração e eu fui entendendo, né, que eu não precisava daquilo. E assim, gente, foram noites de demônio em volta de mim, me perturbando, né? Não foi eu contando aqui, mas né, foi algo que você acha que Satanás estava feliz. Ai, Você tinha visão aberta? tinha, via. E aí, você acha que ele tava super feliz, né? Só que aí, como ele não conseguia mais me atingir, ele começou a atingir as pessoas em volta de mim. Então, influenciava amigo meu. Nossa, virou crente. Não vou mais falar com ela. Não, Bruna, não é possível. O que aconteceu? E aí, as pessoas iam se afastando naturalmente, gente. A gente não precisava fazer nada. E as pessoas vão saindo, mas você acha que você não vai viver sem aquela pessoa. Gente, vai dar tudo certo. Eu ficava chateada porque aquela pessoa me deixou, falava assim, gente, não, mas vai dar tudo certo. E chegava outra que ia acrescentar no que estava acontecendo na nossa vida. O Senhor trazia outras pessoas, sabe? Era muita loucura, assim, que ia acontecendo. E foi meu primeiro amor, né? Eu queria Jesus o tempo todo, faixinha de Jesus, de Jesus. Nossa, Jesus me libertou. E aí eu aceitei Jesus num encontro com Jesus que teve. E aí eu não sabia que eu tinha que falar, né? Falar com a minha, proclamar, confessar com a minha boca e tal. E aí eu lembro que a pastora falou assim, Bruna, tu precisa confessar. Aí eu, confessar o quê, gente? Eu já falei tudo que eu tinha aqui, meus pecados. Já expus tudo aqui pra igreja. Aí ela falou assim, não, você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu falei, onde que eu faço isso, pelo amor de Deus? Ela, não, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Gente, se tem uma coisa que eu aprendo com o Senhor, eu não prendo nada do que eu vivi, sabe? Eu não tenho medo de abrir, de falar assim, Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Senhor, aconteceu isso. Ai, eu peço perdão. Eu me humilho. Toda vez que alguém falava, você está sentindo assim, assim, assado? Eu já sempre estava lá na frente. Eu sempre queria que o Senhor tirasse tudo que tinha e eu queria viver plenamente no Senhor. E sempre fui essa pessoa. E eu ia para a igreja assim, ó, sozinha. Eu nunca tive família nenhuma indo comigo, amigo nenhum indo comigo. Eu sempre fui a pessoa que pega a Bíblia, pegava 3 ônibus, porque a igreja era longe da minha casa, e ia. Porque eu sabia que o Senhor tinha algo para mim, sabe? Quando o Senhor fala com você, Ele fala com você. Ele não fala com você, com o seu marido, com a sua família, com a sua irmã, não. Ele fala com você. Eu entendi isso. Eu entendi que quando o Senhor fala com a gente, não importa se vai fulano, se não vai, eu vou. Eu sei que o Senhor falou comigo. Então, eu sempre fui essa pessoa, sabe? A louca de Jesus. Eu tava lá meia-noite, 1h da manhã, tava ali. E aí, fiquei lá por um tempo, né? Servindo ao Senhor. E aí, passou uns 5 anos que eu fiquei nesse período. Eu fui transferida, eu fui promovida na minha empresa, fui transferida de cidade. Só uma pausa. Quando você aceitou Jesus, você passou por algum processo de libertação específico? Você nunca mais manifestou desde então? Eu passei por um processo de libertação de maldições hereditárias. E é bom que você lembrou. E aí eu teve uma sessão lá de libertação. E uma pastora falou assim, alguém vai começar a se sentir mal, a ter isso e tal. Ela deu uma palavra lá e eu caí. Caí e ela veio e colocou a mão na minha barriga e orou por mim sobre isso. E aí, depois de um tempo, o Senhor me lembrou que quando eu era criança, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu tive uma dor muito forte na barriga, muito forte. E minha mãe e meus pais não sabiam o que estava acontecendo. Me levaram, fizeram todos os exames. Gente, eu fiz muito exame. Porque era dor que eu deitava no chão e ficava rolando de dor. E aí, depois que eu passei por isso, o Senhor, depois de um tempo, não foi naquele instante que o Senhor me falou. Depois de um tempo, o Senhor me lembrou disso. Que era algo que fizeram para minha mãe quando eu estava no ventre da minha mãe. Fizeram uma macumba, não sei o que foi. E aí, fizeram para que eu não nascesse. E aí, a partir daquela oração, eu tinha sido liberta sobre algo que tinha sido maldito sobre a minha vida, sabe? Foi quebrado ali. Foi quebrado ali
E eu creio que nunca mais tive essa dor assim. Uau, glória a Deus. E é isso. Aham. Mas aí, então, voltando, você passa esse tempo todo... 5 anos. Passei esses 5 anos, aí eu fui transferida, fui pra uma outra cidade, sozinha, catei minhas coisas e fui. Larguei a igreja, larguei tudo, porque eu fui promovida, catei minhas coisas e fui pra outra cidade. Tá. Aí chegando lá, tem ninguém, não tem essa minha amiga, não tem nada, não tem zero, minha família não é crente, não... E eu, né, hoje eu vejo que eu não tava, né, achei que era forte e não era. Aquela promoção lobo em pele de cordeiro. Exato. E aí eu comecei a achar que era sempre pro... Gente, tô chegando onde eu queria chegar. Cheguei onde eu queria, né? Tô crescendo, quero chegar a ser o top dessa empresa. Já tinha me formado, tinha um carro, já achei que eu tava pronto. Abafando. Só que o que começa? As pequenas coisas. O pastor Jesus pregou sobre isso. As pequenas coisas vão fazendo a gente... É mais fácil você pender para um lado... O carisma, né, que a gente aprendeu. Mais fácil você pender pro lado errado do que você voltar. E é nítido, sabe? A gente começa aí... Ai, vamos ali, Bruna. No happy hour depois do serviço. Vamos. Aí a Bruna, no primeiro vez, não bebe. Aí a Bruna, aí todo mundo, né? Todo mundo do contexto onde eu trabalhava bebia. E era importante isso. E aí você não vai na igreja, porque você não chegou com aquele objetivo naquele lugar. Você não vai, você não tem amigo crente, você não tem nada pra te, né, influenciar. E aí você, no outro dia que vai ter happy hour, aí você já bebe. Aí você já bebe muito, bebe demais. E aí você já não quer mais falar com aqueles amigos crentes que você deixou lá na outra cidade, porque você já sabe que você fez algo errado. Você já fala, vixe, fiz algo errado, ninguém vai me aceitar mais. Nossa, como que eu vou falar isso? O Senhor já tinha me curado de tudo aquilo, eu voltei. Aí eu falo, é melhor eu me afastar disso. Olha que louco, Satanás. É melhor eu me afastar disso aqui, porque eu vou ter um julgamento. E continuar com a minha galera aqui agora nova, né? Que agora eu tô madura, né? Cheguei na minha fase madura, tenho meu carro, tenho meu, né? Tô ganhando meu dinheiro e tal. E aí foi só água abaixo. Aí depois já voltei a fumar de novo, porque, né? A bebida e eu morava sozinha, não tinha ninguém. E eu só trabalhava. Meu negócio era ser promovida. Meu negócio era querer chegar no status e tal, onde ninguém falou que eu não ia chegar, e eu ia chegar porque eu era top. Pois eu cheguei. Consegui ser promovida, fui promovida e troquei de cidade de novo e só me afundando, cada vez mais. E eu na bebedeira, eu sentava com os meninos e bebia até altas horas da noite. E, assim, agora eu tinha dinheiro, né? Agora eu tinha dinheiro. Só que eu sempre chegava em casa e tinha algo que tava estranho. Só que eu, sabe, o Espírito Santo bem lá naquele fundinho, o Espírito Santo assim, filha, tem algo de errado. E eu continuei por isso por 7 anos. Caramba. Fiquei 7 anos aí fora dos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo Nesse meio tempo, gente, eu sofri um acidente de carro em 2018. Eu sofri um acidente de carro gravíssimo. Só pra vocês verem como é, né? A morte fica me rodeando. Eu tava 110 por hora e bati num cavalo. Meu Deus. Na estrada. Eu não lembro. Eu lembro que eu passei a van. Eu lembro que era meia-noite e pouquinho. Eu passei a van e voltei. No que eu voltei, eu já dei de cara com o cavalo. Meu Deus. Eu só lembro da pancada e lembro de mais nada. Eu lembro de eu acordar. E falou assim, parece que... Quando eu bati, parece que algo em mim... Tipo, apagou, sabe? Pra não viver aquilo. Sei lá, não sei explicar. Caramba. É um acidente que... Meu Deus. E você acordou em qual situação? Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão assim... Pra ver o que tava acontecendo, se tinha sobrado alguma coisa em mim. O meu medo porque eu acordei. Eu falei, tô viva. Exato. Na hora você lembrou do Exato. acidente. Na hora, quando você acordou, você já lembrou do acidente. Eu senti a pancada, eu senti, mas eu não lembro dessa parte da pancada. No momento da pancada eu não lembro de mais nada. Mas quando você acordou, você Aí falou... quando eu acordei, eu falei, sofri um acidente. E você tava onde? No carro, dirigindo. Eu era a única do carro. Não tava dirigindo, eu tava parado depois do acidente. Só tava eu dentro do carro. Eu bati o carro, acordei. Eu tô nessa situação agora, assim, tipo, sem entender o que aconteceu. Meu carro não virou... Amiga, eu vou explicar o que aconteceu Gente, com o aqui, carro. bugada. Eu trabalhei esse cavalo a 110 por hora. Esse cavalo, ele entrou no meu carro
de fora a fora, assim. Ele entrou no meio, assim. Ele atravessou meu carro inteiro e levou toda a parte de cima. Eu só fui descobrir isso porque os policiais me falaram, porque na minha cabeça eu tava tudo bem. Ainda eu falei pra ele, não, pega meu documento, tá no carro. Ele falou assim, moça, você não tem mais capô. Eu, como assim não tem mais capô? Ele, não tem capô, seu carro não tem. Aí eu acordei e fiquei pôr na mão, falei, gente, tô viva. O carro não tinha capotado. Não. Bateu, ficou. Eu saí, eu lembro que eu coloquei a mão aqui e começou a sangrar. Aí eu falei assim, sofri um acidente. Nessa hora que eu vi o sangue, eu falei, sofri um acidente. Aí o cara da van, que tava atrás, desceu. Eu nunca vou esquecer o semblante que ele olhou pra mim, cara de morte, assim, sabe? Tipo, ele desceu, ele olhou assim pra mim. Ele falou assim, moça, você tá sozinha? O desespero dele de eu estar com outra pessoa, eu não tava entendendo nada. Por que ele tava tão desesperado? Aí eu falei assim, não, tô sozinha. Aí ele olhou assim dentro do carro. Aí eu falei, vamos ligar pro meu pai. Ligou pro meu pai e tal, veio me buscar. Eu dei 11 pontos na cabeça e tive... A pata do cavalo ficou aqui no meu braço, assim, ó. Porque eu acho que ele entrou com as patas assim, relou aqui, com a força do impacto. Ficou aqui, assim. Eu achei que eu tinha quebrado o braço, porque teve uma hora que eu fiquei de tremeção, assim, na mesa do médico. E, assim, veio todo mundo me ver lá na sala do hospital, porque ninguém tava acreditando que aquele carro eu tava viva. Eu tô só... Do jeito que você contou, Eu só tava um ponto viva. na cabeça. Caraca. Eu lembro do policial ter chegado até mim. E eu deitada na maca, assim, esperando. Sei lá o que que era, acho que era fazer alguma coisa, ressonância. Tava esperando alguma coisa. E aí o policial falou assim pra mim, moça... Vamos conversar aqui um pouquinho. Eu deitada assim, pode falar. Eu vou te contar um negócio. 80% das pessoas que atropelam algum animal na pista morre. Uhum. É estatístico, ele falou pra mim. E eu deitada assim, ó. Aí ele, 10 a 15% vive, mas vive com sequela. Não anda, perde o braço. 5%, olhe lá ainda, acontece o que aconteceu com a senhora. Eu tô olhando para um milagre. Meu Deus. Eu falava, gente, até hoje eu falo, gente, aconteceu comigo. Quando eu conto, parece que não aconteceu. Aí foi a hora que você voltou. Eu não voltei ainda. Eu não voltei, você acredita? Eu não voltei. Aí que eu enlouqueci mesmo. Aí que eu falei, nossa, Deus me deu mais uma chance. Foi, gente, eu não tinha vergonha na minha cara. Mas Eu não tinha vergonha na minha cara, porque eu achava que eu falei, Deus me deu mais uma chance. Tipo, tô bem, Deus tá me guardando. Deus não me deixou. Tá, não, mas mal sabia eu. Sim. Jesus Cristo. E aí? Aí voltei e tudo, aí eu sempre mudei de cidade. 2 em 2 anos a minha empresa me transferia de cidade, então eu sempre fui muito sozinha. Só que tem uma hora que a solidão começa... A dominar. Domina a gente. Porque eu não podia me envolver com ninguém, porque eu tinha já um cargo já muito bom numa empresa, então tava eu ali, todo aquele dinheiro, um apartamento, um carro, viagem. E quando eu chegava em casa, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha ninguém para falar do meu dia, eu não tinha... Você se sentiu opressa? Total. Eu ia dormir, eu dormia mal, acordava às 5, 6 horas da manhã. Mas nesse tempo você tinha alguma experiência sobrenatural, assim, alguma visitação, perturbação noturna? Não. Ou ele tava mais em silêncio? Ele já estava dominando, né, minha casa. Não, precisava fazer mais muita coisa. Ele né? já tava... Eu não tinha mais o discernimento de entender. Entendi. Não acontecia mais nada assim, sabe? Eu só não conseguia dormir. Ele já tava dominando ali a parte dessa minha solidão, que eu me sentia muito sozinha, gente. Porque eu acho, assim, até importante falar isso, porque Satanás, às vezes, ele não... Porque antes você ficava vendo, né? Você ficava vendo, era muito normal você acordar e ver demônio no seu quarto, etc. Só que uma das táticas de Satanás é ficar em silêncio e não se mostrar mais como ele se mostrava antes, né? Mesmo acontecendo esses acidentes, essas coisas ao redor, quando você não tem mais essas experiências sobrenaturais de ver, né, o mundo espiritual, parece que tá menos mal. Sim. Exato. Então, parece, tipo assim, como que eu vou resistir a uma coisa que eu não vejo? Então, isso uma é um erro de muitas estratégia, pessoas né? de estratégia, tipo, de achar Porque se ele começa a aparecer de novo, talvez é um ponto que vai fazer você querer voltar. E eu vou chegar exato, aí. tipo, Eu vou chegar aí. Eu vou chegar nessa parte que você quer, que nesse rolê aí. Teve, tá?
Teve, mas é bem nesse... tô chegando nesse contexto. Aí tava nessa parte aí da solidão e tal. E aí eu fui transferida uma última vez. Acho que eu mudei 8 vezes de cidade em 10 anos. E aí eu fui transferida para um lugar que eu não queria voltar para esse lugar que eu queria, que enfim, né? E aí eu comecei a eu fui descobrir que eu tava com crise de ansiedade e crise de pânico. Só que eu não sabia o que era. Então eu acordava de manhã e a sensação de morte, a sensação de que eu ia morrer, gente. Eu tava ali sozinha, o coração acelerava, eu ia pro hospital todo dia. Todo dia eu estava no hospital. O meu médico já olhava assim pra mim, falava assim pra mim, Bruna, a senhora não vai ter um infarto. Eu falei, não, eu vou infartar, senhor, eu vou infartar, eu tô infartando. Gente, é muito real. Quem tem, eu já tive. Eu sei quem como é tem que é. crises de pânico, Bizarro, né? Tipo, você só acha que vai morrer, ponto. ninguém acredita, acha que você tá... Não, imagina, a Bruna tá super Tá bem doida. aqui, do nada. Gente, é do nada. Do nada. Eu tô assim, conversando, o coração disparava. Aí vinha uma falta de ar, algo que eu sozinha, ninguém fazia nada por mim. Sempre fui eu que fiz tudo. Eu pegava meu carro, ia dirigindo até o hospital, chegava lá, moço, tô infartando. Era sempre assim, sempre. Aí eles me davam um monte de remédio pra me acalmar, e aí faziam um exame, porque eles têm que fazer quando você chega com dor no coração, eles faziam um exame do infarto e não era nada. Eu fiquei nesse ciclo aí por 2 meses, indo pro hospital, voltando pro hospital. De madrugada eu acordava, disparava meu coração, eu acordava, eu levantava. Aí um belo dia, eu estava trabalhando, e aí me deu a parada no coração. E eu sem saber o que era. E aí algo falou que não era, que era algo que o Senhor queria tratar, sabe? Não sei explicar, gente, o que aconteceu naquele dia. Mas veio o nome daquela minha amiga, lembra? Lá no começo, que me apresentou Jesus. Veio o nome dela na minha mente. E aí eu falei assim, jamais que eu vou ligar pra ela. Jamais. Faz 7 anos que eu não vejo ela. 7 anos, gente. Eu vou ligar pra ela falando só porque eu tô mal? Imagina. O que ela vai pensar, né? Só porque eu cheguei aqui e tal, ela já tinha saído dessa empresa, porque eu fui promovida nessa mesma empresa que ela, tinha saído dessa empresa e tal. A gente nunca mais se falou, nunca mais. Teve uma vez ainda que eu tratei ela super mal, enfim, gente. Foi bem ruim, assim. Eu falei, eu não vou ligar pra ela. E aí eu fui pro hospital. Eu voltei, e o senhor falou, você vai mandar mensagem pra ela. E eu, assim, toda perturbada, ainda Deus ainda fala com a gente, viu? Porque o Senhor sabe o momento que a gente vai voltar. Exato. Ele sabe exatamente o que fazer para que você entenda. Não foi um cavalo, não foi algo demoníaco, não foi, gente. Foi o Senhor falando comigo. Amém. Manda mensagem para ela. Eu lembro que eu mandei. Falei, oi, Jaque, tudo bem? E larguei o celular assim, ó. Aquele orgulho. Larguei o celular, gente, fui trabalhar, fui fazer outras coisas e tal. E aí fui pra casa e o Senhor me deu uma palavra, que a Bíblia tava lá embaixo do tapete, lá jogada, mas estava em casa. Aí o Senhor me falou pra eu olhar João e ele me levou a respeito do batismo. Que quem é filho sempre é filho. Uau. E aquela situação que eu tava vivendo, aquele momento ali, sabe, gente, fumando, sabe, sozinha, naquele contexto de solidão, o Senhor me lembrou que eu era filha. Cara, de tudo que eu fiz, sabe, eu neguei ele, eu fiz tudo que eu queria da minha vida, sabe, fui atrás de coisas que não deveria ter ido, mesmo assim, o Senhor me lembrou que eu era filha. E essa minha amiga, quando Deus, gente, quer fazer um negócio, ela me mandou mensagem. Depois de uns 10 minutos que eu mandei essa mensagem, ela mandou, só que eu não respondi, eu vou responder em casa. Quando eu cheguei em casa, ela mandou assim, oi, Bruna. Aí eu falei, gente, ela não mudou de número. Gente, 7 anos se passaram. Uau. A pessoa não mudou de número. E ela me atendeu com tanto amor. Ela me ligou com tanto amor aquele dia. Eu tava tendo uma crise muito forte. E eu nunca vou esquecer, sabe? O que ela fez por mim. Ela me ligou e a gente conversou como parecia que a gente nunca tinha parado de se falar. E pessoas assim, sabe? O Senhor nos ergue para nos ajudar. Imagina se ela tivesse... Ai, não vou falar com ela, não. Um dia ela não falou comigo, sabe? Ai, não vou fazer isso, não. Sabe? E você vê que Jesus habita na pessoa, sabe? Que a pessoa falou comigo como se nada tivesse acontecido. Mas sabe o que é engraçado que a gente não sabe? Talvez Jesus tratou ela. Exato.
Porque pode ser que ela tenha, assim, sentido desse jeito. Mas, mesmo assim, ela ainda te tratou com amor. Por isso que foi no tempo certo. Gente, e ela falou assim, eu posso te ligar? Eu falei, pode. E a gente ficou conversando por 2 horas. E aí, no final, ela falou assim... Ela era pastora, né? Depois de tudo isso que aconteceu... 7 anos. Depois de 7 anos, ela é pastora de uma igreja no interior de São Paulo também. Independente e tal. E ela se tornou pastora. E eu fui a primeira ovelha dela, sabe? E ela me ligou, ela falou assim, a gente pode fazer a oração de retorno, né? De aceitar Jesus, de você se reconciliar com o Senhor. A gente pode fazer essa oração de reconciliamento agora? Aí eu respirei fundo, eu falei assim... ela no celular, mais ninguém. E aí eu falei assim, vamos fazer. Aí eu aceitei, eu me reconciliei com Jesus pelo celular, ela na outra ligação. E fui dormir, naquela noite eu tive 2 visitas bem revoltantes. Eu tava deitada na cama, acordei, acho que era umas 2 da manhã, e vi 2 demônios na porta do meu quarto, revoltados. Mas De homem. Eu levantei e eu lembro que eu vomitei 2 bolas pretas, assim, depois do que eu fiz a oração de reconciliação. Eu vomitei 2 bolas pretas no chão do meu banheiro e fiquei desesperada. Meu Deus. Eu falei assim, o que tá aqui? Porque é aquilo que a gente conversou. Quando tá assim, gente, tudo bem, você acha... Ele fica silencioso, mas a partir do momento que você toma uma decisão... Eu tomei uma decisão aquela noite, eu não queria viver mais do jeito que eu estava. Pra mim não fazia mais sentido eu estar com aquela solidão, com aquilo que eu estava sentindo, e eu tinha entendido que o Senhor tinha me chamado de novo. Aquele dia eu tomei uma decisão. Aí pronto. Voltamos e muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. E agora a Juliane vai contar a surpresa. Sim, a surpresa é que... Rufe os tambores. Eu tô grávida! Estou grávida, tô quase parindo, gente. Por isso que a câmera tá pegando só pra cima, entendeu? gente. Porque, exato, não dá pra ver. Tá crescendo pra dentro aqui ainda. Quase 5 meses, galerinha. E eu posso falar? Vai lá no meu Instagram que você vai saber o sexo do bebê. Beijo. Ficamos por aqui, né, Marcelo? É isso, gente. Até o ano de 2026. Um beijo. Tchau, tchau.